Olá, tudo bom com vocês? Já não é mais época da gente desejar feliz ano novo, porém é a primeira vez neste ano que estou chegando por aqui. Então venho aqui desejar a você um ano excelente, um 2023 supimpa, como dizia antigamente. Bom, desejo a você um ano excelente e a gente vai começar esse ano com a corda toda. Bora fazer essa bolsinha aqui, ó. É um estilo bolsinha, mas é um estojo que tá bombando por aí. Todo mundo tá fazendo esse estojinho, tem bastante imagem na internet, no Pinterest. E eu dei meus pulos para fazer ela do meu jeito e de um jeito fácil para você também. Tem várias maneiras de fazer essa bolsinha, afinal de contas você consegue fazer ela embutido, virando, mas eu resolvi fazer com acabamento de viés num único ponto, mas é bem simples e você vai ver que é moleza fazer. Bem mesmo para principiante, para quem não tem tanta experiência com a costura, vai conseguir fazer e ficou muito fofo. Quem escolheu a combinação de tecidos foi ela! Cadê ela? Cadê? Vem pra cá! É, a Didi que escolheu esse estojinho. Ela falou, mãe, que lindo, eu quero ele pra mim. Aí ela escolheu que vai pra escola, né? Não é verdade? Então bora lá. A gente vai fazer, olha só esse estojinho como ele fica, ó. Tchau, tchau! O estojinho ele serve como uma bolsinha pra você carregar. Só que aí, quando você vai deixar em cima da mesa, ele vira como se fosse um porta-canetas, né? Em cima da bancada. E ainda você pode deixar ele dessa forma aqui, ó. Que também fica visível, né? Muito mais fácil de acessar as coisas e guardar também. Enfim, do jeito que você quiser, vai ser com muito carinho que a gente vai preparar essa aula aqui junto com você. Então, bora fazer essa aula aqui delicinha, que a gente está prontinho te esperando. Ó, o que a gente vai precisar para fazer essa bolsinha? E aí eu vou falar ela... Bom dia para todas vocês que estão aí, muito obrigado pelo carinho, por estarem aqui comigo, tava com saudade de vocês. Gente, tô até com um coqueirinho da Xuxa aqui, ó, sabe quando o cabelo resolveu ficar de pé hoje. E aí, tava com saudade de vocês, gente, saudadona mesmo, saudade da aula de vocês. E aí eu tava aqui pensando, né, o que a gente faria, fiz uma enquete lá no Instagram, vocês escolheram volta às aulas, e aí estou eu aqui com volta às aulas para vocês. Então sempre pode deixar a dica, não só aqui, como também no meu perfil, me segue lá, @GiovanaTawil, lá no Instagram, também no Facebook, e pode deixar suas sugestões, tá bom? E vai ser um prazer enorme ter vocês e as ideias de vocês aqui comigo. Não esquece de compartilhar essa aula aqui, que é super importante. Você compartilhando essa aula, a gente consegue... Você compartilhando ela fica no seu perfil para você assistir mais vezes e a gente alcança mais gente também, tá bom? Ó, o que a gente vai precisar para fazer essa aula aqui, ó? Nós vamos cortar para o corpo 2 quadrados de 16 por 16. Mas por que essa medida? Enfim, eu fui fazendo testes e cheguei a essa medida aqui de 16 por 16. Você pode fazer pequenas modificações sem problema nenhum, tá? Então, ó, 16 por 16, 2 quadrados. Eu não quiltei e, ó, já te dou a dica do Frankenstein aqui, ó. Aproveitando aí restinho de manta, fazendo emenda de manta, que é super importante no seu ateliê, tá? São dicas, são economias valiosas, porque isso aqui é dinheiro. E a manta pode ser usada fazendo uma emenda com zigue-zague simples, ó. E ela fica exatamente igual, você nem percebe a diferença entre elas, ok? Então, 16 por 16, 2 vezes no tecido principal. E você vai encontrar, você vai medir 14,5. Ai, caramba, 14,5. Pois é, 14,5 é a medida que eu cheguei, tô usando o pé de meio, tá? 14,5 porque eu fiz com 15 pra ficar justo e não deu certo, tá? 14,5 e 12 de altura. 14,5 por 12 de altura. O arredondamento você vai fazer do jeito que você quiser, tá? Você pode dobrar ele ao meio aqui, ó, e pegar uma curva francesa e fazer o arredondamento. Você pode pegar um copo, uma caneca, enfim. Aqui eu estou usando uma bissetriz de 10, mas você pode aí usar outras medidas, tá? Então aqui é o arredondamento que você quiser. Pode pegar um pires maior, tá vendo? É
uma curvatura longa, né? Não é aquela pequenininha, ok? Mas se você quiser fazer a pequenininha, não só aqui, eu acho que é melhor fazer uma curvatura longa. E assim, ó, dobrou no meio do ápice, você vem fazendo e não muda a estrutura daqui. Então aqui continua na abertura 14,5, tá? 2 vezes e prepara ele na manta também. Você vai cortar a mesma medida de forro, tá? Depois que você tiver o molde, você vai cortar os 2 forrinhos. E a gente também vai precisar de forrinhos da parte de baixo, que a gente também tem 2 quadrados de 16 por 16. Didi, querida, pega pra mim. Didi, pega pra mim esse pedacinho que caiu ali no chão, pra mamãe, por favor. E a gente também vai usar 2 tirinhas aqui, ó. Aqui eu resolvi fazer ela um pouquinho maior. Eu cortei 5 centímetros por 40, tá? Obrigada, amor. Ó, e é um viezinho. Esse viés aqui é da largura, tá com 40 centímetros, vai sobrar um pouquinho. Aqui também eu cortei com 40 centímetros, tá? Ela ficou bem compridinha. Ela ficou bem confortável, né? Pra você colocar a mão mesmo. Até para um adulto, ela pode até ser menorzinha aqui, se você quiser. Tá? Ela pode até ser menorzinha aqui. Vou fazer menorzinha pra vocês, acho que vai ficar também bonitinho. Menorzinho. Aí eu já falo quanto a gente vai fazer. Vamos fazer com 35? Então vamos medir aqui, ó. Vai tirar um pedacinho considerável. Ficamos com 35, ok? Ó. Então, 35 de tirinha, 5 por 35. E aqui eu não vou tirar agora porque na hora eu vou tirar. E o zíper a gente vai usar mais ou menos 35 centímetros também. Mas pega o zíper em natura, sabe? E aí você vai colocando ele na hora. Acabei de ter uma ideia pra fazer com esse trocinho aqui, ó. A gente pode fazer um detalhe nele. Aqui, ó. Acabei de pensar nisso. A gente pode fazer um detalhe aqui, ó, pra pôr um chaveirinho, o nome. Vou até fazer com vocês essa parada aqui, ó. Vou pegar o meinho dele aqui, ó. Meio que na lateral, meio pra lateral aqui, ó. Já vou fazer um puxadorzinho. Isso aqui vai virar um lancezinho aqui, ó. Tá? Pra gente colocar uma... Como é que chama aquele negócio? Um crachá. Sabe um crachazinho? Então bora lá, que eu vou medir aqui, ó. A gente vai cortar, como esse tecidinho tem pé, a gente vai olhar o pé do tecido. Então eu vou cortar as 2 caixinhas de leite aqui, ó. Então a gente vai cortar 3,5 por 3,5. 3 por 3, tá? 1, 2, 3 com 3. 3 com 3. E vou cortar. 1, 2, 3. E vou cortar aqui. E aqui... Opa, cadê o... Perdi. O negocinho aqui que eu derrubei. Derrubei não, ele tá aqui. E aqui também, vamos lá, ó. 3 com 3. E aqui a caixinha de... 3 com 3. Beleza? Vou tirar a caixinha. Eu acho que tem muita, assim, quem tá aqui, muitos de vocês são bastante experientes, mas vamos falar um pouquinho sobre composição. Eu também não sou expert nesse assunto, sabe? Não sou colorimetrista, não sou expert na questão de combinação de cores. Mas o que a gente olha? A gente olha pro tecido e vê o que a gente encontra de mais evidente, tá? No tecido. Ah, então o que aqui tem? Peraí, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse aqui tá certo, então esse aqui tá errado. 1, 2, 3. 1. Ué, que estranho. Tô conseguindo aqui, peraí, gente. Deixa eu fazer em vez de falar tanto.
Não tô conseguindo aqui. Ah, aqui que tá faltando meio. Vamos lá. 3. Aqui vamos tirar mais meio. Aqui mais meio. Esse aqui. Bom, aí o que eu vou fazer? Vou pegar esse aqui, esse rabicozinho que sobrou aqui, ó. E vou colocar ele aqui. E vou costurar. Só uma perfumaria. Sobrou. E aí a gente vai fazer isso aqui só pra colocar um chaveirinho aqui. Ele vai ficar aqui bem na lateral, ó. Depois, bem bonitinho, né? Aí o que a gente vai colocar? Vou colocar uma etiqueta também. Minha etiquetinha. Quando a gente desvirar a peça, ela tá identificada. Vou botar aqui também na lateral. Beleza. Agora eu vou colocar direito com direito. As minhas duas peças, direito com direito. Vou levantar um pouquinho só. Eu não consigo ler as mensagens ao mesmo tempo que eu costuro, tá? Então, a hora que eu der uma pausinha aqui para ler algumas mensagens, aí se vocês tiverem alguma coisa muito importante, eu repito, tá bom? Já chego lá em vocês. Bem, feito isso, a gente vai abrir as nossas caixinhas de leite, ó. Como ela tá assim, costura com costura. Poderia ser uma peça inteira, e aí você não teria essas duas costuras, você marcaria, tá? Aqui eu vou tombar um para cada lado, ó. Vou tombar. Procura encontrar o máximo que você puder essas duas costurinhas. Tomba. Vai pra máquina e faz uma costura. Feito isso, vou do mesmo jeito. Ó, importante agora, tombei pra cá, esse aqui eu tenho que tombar pro mesmo lado, porque senão a peça fica coxada. Então, a gente só tem que prestar atenção aqui. O lado que a gente tomba, a gente escolhe um na primeira vez, depois a gente tomba o outro aqui, ó. Esse tombei pra cá, esse eu tombo pra cá também. E aí, o outro é o contrário do que a gente tombou primeiro. Muito bem, tá feita aí a primeira cestinha. O que a gente vai fazer? Repetir o processo aqui no forrinho, tá? Direito com direito. E uma costurinha com pezinho de máquina. Tô usando aqui a largura de meio centímetro. Então, se a tua máquina tiver deslocamento de agulha, você coloca a agulha aí com meio centímetro de deslocamento e você vai ter exatamente a mesma medida que a minha. Aqui, ó, abri, mesma coisa. Abri,
vendo? Ó, a primeira eu vou... Tanto faz, eu tombo aqui, escolho um lado. Então, tombei, vou lá e costuro. Esse é o primeiro tombamento. Tá, agora esse aqui, como eu tombei, eu escolhi que eu tombei pra lá. Eu tenho que vir esse aqui e tombar do mesmo lado. Porque se eu tombar assim, ó, ele fica coxado. Aí a peça não senta direitinho, tá? Ela não fica muito bem sentadinha. Quando ela tá de pé. Peça sentada é isso. Ela fica... Peraí que eu já te explico. É isso aqui, ó. Quando a gente põe assim, ó, ela não para. Que como ela fica com essa tomba, ela fica com essa lombada coxada aqui, ó. Aí ela não para sentadinha. Sabe bolsa que você põe e ela tá caindo o tempo inteiro? Vou dar uma lidinha nos comentários, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Olá para todos que estão aqui comigo. Muito obrigado pelo carinho, por estar aqui. Luciana, bom dia. Adorei esse modelo de estojo. Estamos fazendo esse estojinho para quem tá chegando agora, né? É um estojinho que tá bombando aí no Pinterest, você vai achar bastante, tem muito importado. Eu andei passeando pelo centro aqui de Mogi das Cruzes, eu sou de Mogi, para comprar um estojinho para minha filha e ele está a pequena bagatela de 45 dinheiros. 45 dinheiros esse estojinho. Resolvi fazer para vocês. Você vai encontrar muito nas lojas do chinês, né? Que a gente chama hoje de loja do chinês. Mas ele é bem carinho, né? Tem uns que parecem uma maletinha também. Ah, bom, bombamos os estojinhos aí. Fiz isso aqui, ó. Vou colocar ele no direito. E vou checar a costurinha. Sempre assim, ó. Você coloca no direito e checa ali a costurinha. Sabe, ó, já faz uma massagem. Uma massagem na costurinha. Já dá um formato que sabe o que eu tô falando? Tá? Ele já fica bem firme, por isso que é legal a gente colocar a manta, tá? Agora presta atenção, a gente vai vestir, mas a gente vai vestir já na posição certa, tá? Na posição que vai ficar no final. Então, ó, vou colocar avesso, esse aqui já tá assim, eu vou colocar avesso com avesso e vou vestir ele lá dentro, ó. Vestir, tá? Vou tirar o pé daqui de baixo, senão ela vai ficar tec. Vestir. Vou colocar uns clips. Então, existem várias maneiras para ser pensada e feita essa blusa. Ela poderia até ser desvirada, né? Sem problema. Mas eu achei que nesse formato, assim, da gente fazer o acabamento com viés depois, ela fica mais fácil e ela vai dar mais estrutura, se é que você me entende. Ó, fiz isso, então ele já tá na posição certa também. O que dá pra ser feito também é você costurar esse forro lá dentro, tá? Quem tá aí prestando atenção em mim, você quer costurar o forro lá dentro? Você tem que falar já. Se quiser costurar o forro lá dentro, você tem que me falar antes. Ah, costura o forro lá dentro, como é que faz? Me fala, vou esperar, vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não vou costurar. Ai, caramba, tô maluca, né? Vou colocar, já vou aproveitar enquanto eu espero você. Menina, eu tô com uma complicação com o meu cabelo hoje, porque o cabelo é pra ficar assim, ó, desconectado. Mas eu tô me achando meio maloqueira, sabe? Entende? Meio maloqueira. Bom, né, Didi? Bom, né? Didi fala. Bom, ó, vou marcar aqui, ó, já a alça, tá? Porque eu vou de uma vez. Então, eu vou fazer um distanciamento de 3 centímetros. Vou fazer aqui, ó, uma distância de 3 centímetros para colocar essa alça aqui. Então, eu vou colocar ela aqui e vou subir. O que é muito importante aqui, ó. A gente vai pro outro lado, vou marcar os 3 centímetros lá também, né?
gente tem que olhar, ó, o mesmo... peraí, deixa eu fazer primeiro, depois eu falo o que eu quero explicar pra vocês. Quando a gente coloca a alça para não estar acochada, esse fio aqui, vamos colocar aqui, ó. Esse lado aqui, ó, você vai contornar o dedo e ele tem que olhar, esse lado tem que olhar para esse, tá vendo, ó? Ele tem que olhar. Se tiver ao contrário, a alça fica acochada aqui no final. Então, o que tá errado. E outra coisa pra gente verificar se a alça está certa, é quando a gente faz esse tombamento aqui, ó, ela tem que fazer um U. Ó, ela fica assim, ó. Ela faz certinho, senão ela fica coxada também. Então, esses são as duas maneiras da gente checar se essa costura está certa, tá bom? Vou costurar até com 5 centímetros de altura. Aqui, 5 centímetros de altura. Vou fazer a mesma coisa, opa, do lado de cá. Vou marcar com 3. De 3 até 5. Vamos lá, ó. Coloquei ela aqui. Aí, quando eu vou vir pra cá, ó, de novo, 3, aqui é o 5, né, ó, e aqui é o 3. Essa canetinha minha, se alguém perguntar, ela fala inglês, essa canetinha, tá? Mas, um lapisinho que fala inglês. Mas você vai encontrar grafites especiais brancos. Você usa uma lapiseira do tamanho do grafite que você encontrar. Então, assim, se o grafite for 0,7, normalmente é 0,7, tá? Você encontrou grafite 0,7 branco, você pode usar na lapiseira 0,7. Aqui, tá? Essa aqui é uma especial branca, que apaga com ferro e tudo mais, mas você encontra. Também você encontra aqueles marcadores brancos para tecido escuro. E aí, os claros, vocês já conhecem, não é? Aqui eu tenho que trocar a linha, vou colocar uma linha preta, porque senão vai ficar feio. E como acho que ninguém falou nada sobre costurar lá no fundo. Obrigado, Maria. Adoro tua alegria, sempre bom. Obrigada, Lu. Tá lindo seu cabelo. Bom dia, professora. Então, bora lá. Opa, deixa eu ver os comentários. Então, vamos voltar aqui, ó. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma costura em toda a volta aqui, prendendo esse... Aqui vai ficar um pouquinho mais difícil de vocês verem, porque fica tudo na frente, né? Mas, ó, eu vou colocar menos do que o meio pé de máquina, porque eu só quero fazer uma... só prender para ficar mais fácil depois e ela não escapar. Sabe quando você tem que prender tudo junto? Então, se eu fizer essa costurinha e já prender ela aqui, vai ficar um pouquinho mais fácil depois na hora da gente fazer todo o anel. Aqui. Feito isso, agora eu vou vir com o meu viés, tá? Esse viés não é viés, é um debrum, tá bom? Cortei ele na tira reta. Vou fazer essa dobra de 45. Opa, vocês não estão vendo? Ó, fiz uma dobrinha aqui, ó, de 45. E vou aplicar o viés em toda a volta também. Na parte de dentro, tá? Assim que eu terminar eu mostro pra vocês, porque às vezes é difícil vocês verem na
na costura aqui. Meninas, me fala uma coisa que é super importante pra mim. Eu queria saber como é que tá a recepção do áudio aí. Se vocês estão ouvindo direitinho, se tá muito alto, se tá bom. Queria que vocês me dessem esse retorno, a imagem. Eu tava com uma dificuldade aqui com áudio e com imagem. E ganhei do meu esposo um negocinho aqui com microfone, com uma lampadinha. E aí quero saber se tá bom. Ó, tá? Então tá ali, ó. Aqui já tá o viés, tá? E essa parte, então, já tá prontinha. Bom, gente, aqui, na verdade... Vem cá, Katia. Aqui você já tem mais uma peça, né? Se você terminar ela aqui, ó, com um viés aqui, ó, dobrar o viés e finalizar aqui, ó, você já tem uma cestinha. Eu tenho uma bolsa, mas você já tem uma cestinha. Então, já fica aí a dica pra esse processo. Você sabe que eu tenho uma vontade de fazer um negócio chamado costura em evolução, né? Vai vendo. A costura em evolução seria como se eu estivesse fazendo uma bolsa. Bom, a ideia ela não é tão original assim, porque eu sigo um rapaz, vou chamar ele de chefe de cozinha, gastronomista, sei lá. Ele é um cara inglês. E eu gosto muito das coisas que ele faz. Eu tenho alguns livros dele, inclusive. E ele tem um negócio que ele chama culinária em evolução, sabe? E tem uma salada que ele faz, salada em evolução. Olha, eu tô falando de comida pra vocês, né? Nada a ver. Enfim. Vou fazer a costura. Ah, tem um chiado. Se tem um chiado, eu vou tirar. Aí você fala pra mim se eu vou tirar. Atenção, a partir de agora, vou desligar o microfone. Pronto. Microfone desligado. Tá desligado nada, tá funcionando. Que estranho. Não tá. Bom, desliguei aqui, ó, teoricamente. Vamos ver se ele continua. E aí, ele faz enquanto eu fico contando o caos, ó, vou subir, costurar com 5 e descer na mesma marcação que eu já tenho a primeira costura aqui, tá? É isso que eu vou fazer. Agora ficou ótimo. Ah, tá vendo só? Às vezes as coisas que a gente compra nem ajuda. A gente acha que vai ajudar e não ajuda nada. Ó. Vou subir a costura aqui. Vou vir aqui. Aí ele faz salada em evolução, chama. Ele pega uma salada de alface americana. Aí ele faz um molho legal pra você comer aquela salada, tá. Então, o primeiro dia, salada de alface americana. Depois ele faz salada de alface americana com aquele molho que ele já tinha feito e bacon. Depois ele faz salada de alface americana com o primeiro molho, com bacon e raspas de queijo parmesão. E aí vai, salada de molho americana com bacon, parmesão, bacon e croutons. E ele vai colocando uma coisinha a mais. Então ele fala, vai ralando uma cenoura. Ele vai fazendo esse tipo de coisa. E aí você vai conseguir comer uma comida, sempre uma comida diferente, só que nem tanto. Você tá comendo a mesma... Não é a mesma coisa, né? Você tá comendo realmente uma comida diferente. Mas fica muito mais gostoso. E eu fico pensando nisso e fazer uma aula pra vocês de costura em evolução. Olha só, você faz isso, faz essa bolsinha. Na outra live, você já ensina a fazer um acabamento pra cá. Na outra, você ensina até que você chega no zíper, né? Não daria um processo de evolução, de bolsa em evolução? Gostaram da minha loucura? Sim ou não? Ai, ai, ai.
Bora lá costurar, né? Que não é pra isso, não, pra fazer salada e evolução, nem costura e evolução. Ai, ai. Ó, então vamos lá. Subir até a marca dos 5 centímetros. Chegou nos 5, fui, fiz um pequeno retrocesso, só pra garantir, né, que isso aqui vai ficar forte, mas também é pouca coisa, você vai estar carregando lápis, né, ninguém vai carregar aqui nem uma garrafa d'água, apesar de, ah lá, mais uma dica, pode ser um processo de evolução e ter aí térmico com uma garrafinha de água dentro, pra quem leva lanchinho, pode ser uns snackzinhos, né? Daria pra fazer isso também. Opa! Tá aí, ó. Então, as nossas 2 alcinhas prontinhas. Agora, a gente vai fazer o zíper, tá? Gente, eu já fiz essa bolsa. Nós vamos pra terceira bolsa que eu vou fazer. Eu sou bem resistente, vamos lá que eu vou te dar uma informação. Eu sou bem resistente a picote de zíper, bem resistente mesmo. Mas existem projetos que precisam vir com o picote do zíper. Esse aqui é um projeto que, pelo que eu estudei e fiz as outras peças, eu preciso fazer picote, senão ele não assenta do jeito e ele dá um trabalho muito grande na confecção da peça, sabe? Então, eu senti que realmente ele precisa ter pix, esse zíper. Aí, a gente vai ter aquelas 2 frentes. Você vai ter gente falando contra. Não pode picar o zíper, porque é uma trama tramado, não sei o que, vai desfiar. E eu sou uma professora que levanta essa bandeira, tá? Não sai picando o zíper se você não precisa. Só que, na confecção desse produto, eu senti que precisava. Vou contar pra vocês uma coisa. Eu fiz uma bolsa, uma mochila pra minha filha, uma mochila grande de escola, e fiz um pique no zíper e ela abriu no pique, tá? Como que eu sei que abriu no pique? Porque o pique foi, sabe, o corte do fio foi certo até a cremalheira e eu perdi a bolsa, porque trocar um zíper de uma bolsa, vem cá, que não é uma coisa muito agradável, não é verdade? Aí, já tem na sua página uma live de porta-garrafinha? Tem sim, querida. Tem sim, com alça e tudo, tá? Mas eu vou até pedir pra Didi pegar. Didi, pega o porta-garrafinha de água ali pra mamãe. É aquela que tem o desenho da sereinha. Tá aí em cima da cadeira, ó. Se não tiver em cima da cadeira, tá aqui dentro. Vem aqui pra mamãe. Levanta as coisas aí, rapidinho. Não, levanta essa grandona aqui, que essa grandona... Não? Só um segundo, gente, que ele tá aqui. Quer dar oi? Ai. Aqui, ó, o porta-garrafinha. Pega a garrafa da mamãe, está dentro da minha bolsa aí. Ó, um porta-garrafa térmico, inclusive, tá? Mesmo princípio. Só que eu fiz aquelas 2... Sabe aqueles 2 pedacinhos que sobraram aqui? Fiz 2 e fiz uma alça pra gente carregar, tá? Voltando ao zíper. É super importante a gente falar sobre esse zíper. A garrafa tá dentro da... Ah, pode pegar qualquer garrafa. Aqui, ó. Achei. Ó. Eu fiz um porta-garrafinha. Térmico. Claro que ela não é uma geladeira, tá? E aí é pra você carregar aqui mesmo, ó. Pra fazer ginástica, caminhar, tá? Gente, fui pra Disney, né? Fui pra Disney. Aí, lá na Disney a gente carrega água o tempo inteiro. Então essas bolsinhas eram tudo. Claro que eu comprei uma bolsinha lá, porque a gente faz bolsinha, mas gosta de comprar bolsinha, né? Aí comprei, aí já vim na toada. Já vou fazer o porta-garrafinha lá daquela da Disney. Agora eu vivo carregando as garrafinhas com os porta-garrafinha, porque eu adoro garrafa também. Voltando a falar do zíper. Aí, acho que eu tava com tanta saudade, tô falando muito, né? Se eu estiver incomodando, manda um cala a boca aí. Cala a boca, Giovana. Lembra do cala a boca, Magda?
E eu fiz o pique no zíper. E ele cortou ali, só que era uma mochila de costa pesada, grande, densa. E isso foi ruim. Então voltei à teoria de que, pô, não vou picar o zíper e tal. Só que a curvatura também era muito maior. Agora esse aqui eu fiz o primeiro e não fiz o pique do zíper. Não foi bom. Fiz o segundo e piquei o zíper. Eu primeiro preguei e depois eu piquei o zíper. Ele deu uma sentada depois, né? Porque ele tava assim, eu piquei, ele pá, sentou. Só que aí na outra é preciso fazer o pique quando você vai costurando. Então conforme eu vou fazendo, eu vou picando, eu vou fazendo o corte nele. Não faz muito, mas faz conforme você vê que ele tensionou, sabe? Subiu a asa aqui, ó, você baixa a asinha, tá bom? Bora lá fazer isso comigo? Então, vou fazer, linda. Ela tem o etafondente? Sim. É um térmico que eu coloquei, tá bom? Não é etaflon, é uma manta térmica, mas é praticamente a mesma coisa. Ó, não vou usar pé de zíper. Então, eu encostei o meu zíper mesmo, o meu pé de zíper no meio aqui, tá? E vou começar. Esse primeiro pedaço, ela não faz muita diferença. Então, vou tombando o zíper. Como o zíper é uma trama, ele é maleável, tá? Ó, vou colocando ele aqui. Aqui eu já sinto que ele precisa de um pique. Faço um pequeno pique para ele se acomodar, tá? Pequeno mesmo. Só o ponto dele abrir um pouquinho. Sentiu que ele precisa abrir? Você vem aqui, ó, mais um pouquinho. Mas não adianta fazer no final. Porque no final ele não vai te dar o molejo que precisa. E ele vai dar um defeito. Fica quase que imperceptível esse defeito, tá? Só vai perceber a senhora costureira, tá bom? A verdade é essa. Você que tá lá fazendo a peça que vai falar, nossa, com defeito aqui. A verdade é essa. Mas ele aparece. E onde mais aparece é no ápice aqui. Quando a gente tá no ponto mais alto, é onde ele aparece esse defeitinho. E se alguém tiver alguma técnica diferente, alguém que ensina, algum vídeo que ensina a fazer isso e quiser me marcar, eu aceito. E aqui vem. Ó. Ele ainda fica alto, tá? Ele fica altinho aqui. Mas ele dá mais... É aqui o defeito que aparece, tá? É bem aqui o defeito. Agora eu vou vir e fazer um pequeno pique na estrutura externa. No mesmo lugar que eu fiz os piques do zíper. Vou com o outro lado, já ia pegar outro zíper aqui, ó. Vou tirar esse, vou vir pra cá. Direito com direito, tá? Não falei isso no começo, mas é direito com direito. Ou seja, parte bonita do zíper, olhando a parte do tecido. Venho costurando, tombando e fazendo o pique na hora que eu sinto a necessidade. Senti que tensionou, eu venho e faço um pique. Pequeno, não chega perto da cremalheira. E você vai ver que o seu zíper tem umas tramas. Não corte todas as tramas, corte só a primeira cadeia de trama, sabe? Acho que quem costura e mexe com zíper tá entendendo o que eu tô falando, né? Fala aí pra mim, então, tô entendendo, Giovana? Ou escreve, não entendi nada do que você disse. Ai, se você escrevesse isso, eu ia chorar agora. Quem tá aqui que nunca costurou um zíper numa bolsa? Fala aí. A Didi, né, Didi? Didi outro dia fez uma bolsa e falou, mãe, pronto, agora põe o zíper. Eu falei, ui, amor, o zíper se põe antes. Ah, mãe, mas você me ensina? Eu falei, ensino, amor, eu ensino. Né, Didi? Uhum.
Ela tá lá só. Ó, bem pequenininho, quase que imperceptível, tá? Imperceptível. Agora, o que a gente vai fazer? Forro. Vou colocar o forrinho aqui. E vou usar os melhores recursos que já foram inventados no universo. Que são esses clipezinhos. Porque eu vou falar pra você. Se tem uma coisa boa, é esse clipezinho aqui. A função dele não é essa, tá? Eu já expliquei pra quem me segue aqui há mais tempo, que dou bastante aula aqui. A gente já vai pra 1 ano e meio, né? De aula aqui no Bazar Horizonte. Eu já falei várias vezes, já ensinei várias vezes. A função desse clips não é segurar, ele é para outro tipo de marcação, mas ele também segura e é maravilhoso para isso. Então, use e abuse do seu clips. Venho aqui, acomodo. Você também pode fazer isso com alfinete, tá? Sem nenhum problema. Só que ele vai ajudar a manter o zíper sentado. Sabe, aqui, ó. Aqui, ó, o zíper tá de pezinho, né? Eu vou empurrar ele. Quando eu coloco, eu sinto que ele tá aqui, ó. Eu venho com o clips, coloco ele, eu empurro ele pra ele ficar bem sentadinho lá atrás. E mesmo fazendo toda essa manobra, ele vai fazer uma preguinha, tá, gente? Eu já fiz várias delas e alguma preguinha faz. Tá? O que eu vou costurar agora? Eu vou tombar e vou, na costura que eu fiz aqui, que eu tô vendo a costura, nessa costura que eu tô vendo, eu vou costurar no mesmo lugar que eu fiz essa costura. Aí eu garanto que eu vou costurar o zíper na posição certa. Vou usar a mesma marcação que eu fiz na primeira vez. Só checar aqui, porque às vezes ele dá uma puladinha. Perfeito. Ó. Agora vem cá. Nós vamos desvirar. Checar essa informação aqui. Ele ficou muito bom, muito bom. Agora eu vou vir e vou fazer um pesponto em toda a lateral aqui. Pronto, agora sim ele tá bem assentadinho e perfeitinho aqui, ó.
Vamos repetir todo o processo agora do lado de cá, que agora é repeteco, tá? Começa colocando. Alguma dúvida, gente? Começo colocando ele aqui. Vou empurrando o zíper pra baixo, pra ele ficar sentado. Isola a alcinha aqui pra eu não costurar ela, né? Um pra cá e um pra lá, um pra cá e um pra lá. Pus isso daqui e vou vir e vou fazer a primeira costura. Encosto o zíper na cremalheira. E vou sentindo o zíper, empurrando ele para ele ficar bem sentadinho lá. E vou fazendo a costura. Ele vai tender a levantar, tá bom? Gente, eu ia falar, essa Diana, essa, gente, é a parte mais difícil da bolsa, sabe? Assentar isso aqui, nem colocar o zíper é difícil. O difícil mesmo é fazer com que ele fique sentadinho ali no lugar, sabe? Essa é a parte mais complicada. Depois disso aqui, é uma bolsa muito tranquila, muito fácil de fazer, muito legal. Vem aqui. Opa, pescar. Roscando em algum lugar aqui. Deixa eu checar aqui. A costura tá perfeita. Aí eu já acomodo. E vou fazer o quê? Costura de pesponto, né? Aqui é bem legal aqui, tá? A dica, assim, né? Quando você quiser um destaque, você pode usar uma linha diferente. Quando você não quiser o destaque, eu não quero que apareça uma falha, por exemplo, na minha costura, no meu ponto, você usa a linha da mesma cor. Então, eu usei rosa pra parte de baixo, preto na parte de cima, exatamente porque eu não queria que aparecesse uma eventual falha na costura. Vou fazer uma costura aqui, ó, só pra nada sair do lugar também. Aquela história de... Só pra facilitar a minha vida. E eu acho super importante, você deve fazer também. Tá? Feito isso, eu já ia cortar aqui, mas é que eu gosto de cortar. Rente. Eu gosto de colocar o zíper rente. Aí varia de acordo... Eu ia falar varia brincando, mas varia de pessoa pra pessoa, né? Eu gosto que ele esteja sempre rente, tá? Ó.
Coloquei, encostei um no outro, sei exatamente onde ele começa. Rente mesmo, meu cabelo. Então, eu encosto um no outro. Tô usando 2 cursores porque acho que fica bonitinho, tá? Mas você pode usar um cursor só se você quiser. Tem alguém aqui que tem dificuldade de pôr zíper ou fala, poxa, não consigo pôr? Tenho dificuldade? Fala aí pra mim que eu vou te dar uma dica. Não é que pra mim é mais fácil, não. Mas é um conceito. Fala, querida. Achar seu celular? Pega a garrafinha de chá que tá aí dentro da bolsa pra mamãe. Cuidado, amor. Deve estar aí dentro. Tá dentro do seu livro. Lembra? Que você pôs dentro do livro? Ó. Eu tenho, vamos lá. Eu tenho, euzinha, Então tá, ó. O zíper o que que é? O zíper é uma engrenagem, ele tem vários dentinhos, certo? Quando a gente tem dificuldade de achar, de encaixar, é porque o dente ele precisa estar assim, ó. A gente precisa achar o dente, ele tem que fazer isso aqui, ó. E aí ele sobe o carrinho. Quando a gente tenta colocar ele no carrinho assim, ó, um de cara pro outro, aí a gente fica... É porque a gente tá com um problema ali naquele encaixe. Eu tô tentando fazer isso aqui, ó. Aí não vai. Então, a hora que eu consigo fazer isso aqui, a gente sente no dedo, assim, ó, a gente vai colocando assim. Quando você sente que ele engata um no outro aqui, aí é só puxar o carrinho que ele vai de uma vez. Quando ele não vai de jeito nenhum, de jeito maneira ele vai, aí você tem que... Troca de carrinho. Troca de cursor, porque pode ser que ele tenha um pequeno defeito, tá? Isso é feito na China, em grandes quantidades. Ele pode apresentar um defeito. E se ele apresenta um defeito, ou ele tá aberto demais ou fechado demais, você tem uma dificuldade monstra lá de fazer, e às vezes o problema nem é com você. Agora, claro, se você pega um, pega outro, pega 10, se acontece isso, aí é uma questão de treino, tá bom? Mas quando você pega um, não vai, tentou algumas vezes, não foi, troca. Troca até de modelo se tiver dificuldade, porque às vezes é o carrinho que tem um pequeno defeito. Não esquece disso, tá bom? Com o tempo, você vai até perceber como arrumar, você vai saber qual é o defeito que ele apresenta, porque tem carrinho que tem, você vai até saber arrumar, que a gente tem que abrir um pouquinho mais, pegar um alicate, é uma coisa bem simples, não precisa jogar fora. Ó, fiz uma pequena costura aqui e aqui, tá? Então, já tenho essa parte da boca. O que a gente vai fazer? A gente agora vai desvirar isso aqui, tá? Eu já fiz uma costura aqui e aqui, pro zíper não abrir. E vou então, ó, engolir. Gostou, Didi? Didi até repetiu. A gente vai engolir a bolsinha. E vamos, então, achar as duas costuras centrais. O zíper, o meio do zíper com aquela costura central que a gente já tem. E o outro lado também. Achei. Achei isso aqui, ó. Aí é só vir beijando todo mundo aqui. Ah, Giovana, sobrou, fez uma prega. Gente, ó, massagem. Tá? Massagem resolve o problema dessa peça, tá? Ó, fiz, deixei bem justinho. Aí, o que eu vou fazer? Vou lá pra máquina. E vou fazer uma costura aí com um pé de máquina agora. Agora eu já vou fazer com um pé de máquina definitivo, tá?
Vou fazer toda a volta. E eu já tô costurando o viés aqui. Você pode deixar para colocar o viés nessa hora ou depois dessa costura. Por isso, eu gosto de colocar antes. Facilita. Né? Aqui já tá tudo preso, tudo certinho, sabe? Muito mais fácil de ir pra máquina. Não esquece de ir tensionando, puxando aqui, pra você não deixar a prega só pra última etapa. Eu só faço retrocesso só no final, tá? Ó, vou vir aqui agora e vou fazer o acabamento. Vou tombar o meu viés, ó. Vou dobrar ao meio e ao meio novamente. Aí agora eu vou usar os clipes especiais para viés. Os clipes são especiais para viés para isso, tá? E ele tomba com muita... Ele é um debrum, né? Ele não tá enviesado. Mas você também pode usar viés comprado, tá bom, gente? Pode costurar? Já tá querendo costurar? Espera um pouquinho, Didi, pra não fazer barulho. Não, espera um pouquinho só. A mamãe já tá acabando mais 5 minutos, a mamãe acaba. Aí a gente... Você vai usar? Esse pedaço não vou. Então vou usar. Pode usar. A sua mochilinha. Aí, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bom? Tudo bom? Ó. Feito isso aqui, agora, gente, eu vou, pra mim, eu acho que fica mais bonitinho, tá? Eu vou colocar do outro lado, mas quem tem máquina doméstica, é só tirar o tubo, né? Aquele bracinho, e aí fica com ela tubular, né? Dá pra fazer costura tubular, né? No caso da industrial a gente não consegue fazer. Virei do outro lado pra costura ficar mais bonita. E... lembra que eu tô com um lado preto e um lado rosa. Então, o rosa eu mantenho, que é a parte do meu viés tudo é rosa. E vou voltar com a minha linha rosa. Porque se a costura fica feia, ela vai dar vai aparecer. Se eu faço a linha da mesma cor, aí eu não... aparece menos, tá? Deixa eu limpar isso aqui, gente. Então, vamos lá. Sempre eu uso um agulhão, tá? Pra auxiliar nesse processo aqui. Vou ver se eu consigo mais um pouquinho de luz pra vocês. Vou colocar ela aqui. Vou usar a mesma medida que eu usei anteriormente. De um pé de máquina, de um pezinho de máquina, aqui no caso meio. Não começo com retrocesso. Vou fazer o retrocesso só quando eu chegar no final da peça, pra não ficar aquele monte de costura desnecessária, aquela nozeira toda, tá? Vou subindo. Vou, já. Eu só não uso, Didi, o que tá no tambor de tecidos aí, tambor preto de tecidos. Aí o que tá aí dentro eu não uso. O que está dentro do tambor de tecido, tá? Aí, isso aí, o que você quiser pegar que tiver aí dentro, pode pegar, sempre brincar, sempre. Ó, cheguei ao final, aí eu encontro a costura com a outra e faço um retrocesso. Pronto, gente. Ó. Voltei com ela lá na posição normal. É seu, meu bem. É seu. É. Didi, quero que você faça um favor pra mamãe. Dentro de uma gaveta lá vai ter uma argola, tipo uma argola de chaveiro. Sabe a argolinha de chaveiro? Vai abrindo aí esse monte de gaveta que tem aí, ó. Você vai achar ele. Argola de chaveiro, tá pra cima. Isso, agora vem pra cá. Uma pra cá. Abre. Vai estar dentro de um saquinho. Tem saquinho aí? Uma argola de chaveiro. Não, um saquinho bem grandão. Abre a de baixo. A de baixo. Essa. Eu acho que tá aí. Achou? É argola de chaveiro? Não, isso é botão de...
Ó. Edna, sempre dou aula aqui no Belo Horizonte, às quintas-feiras. Sempre dou aula às quintas-feiras aqui no Belo Horizonte. Depois você olha no meu Instagram, sempre que eu dou aula, eu publico aqui onde que eu estou dando aula, que horas são as aulas. E também deixo o link das aulas que eu dei sempre lá nos destaques. Aqui, gente, ó, tá feita a peça, tá bem bonitinha, tá bem charmosinha. A alça que ficou aqui, ó, pera aí que eu vou pegar um negócio ali pra mostrar pra vocês. Me dá só um segundo. Ó, tem uma argolinha de chaveiro. Tem essa aqui, ela abre na lateral, ou aquela argolinha mesmo, meio espiralada. Abriu aqui, ó. Você colocou naquela alcinha que a gente fez. Ó, vira um chaveirinho pra ser colocado aqui, pra você colocar o nome da criança, ou um chaveirinho que ela goste, alguma coisa que ela queira colocar aqui, tá bom? Ó, fica bem bonitinho também. Pode colocar bem aqui no centro, enfim, ou na lateral. Tá aí, essa aqui é uma e essa aqui é a outra. Tá vendo? A gente diminuiu a alça, você viu? Essa aqui tá com 40 e essa com 35 centímetros. Parece que faz uma boa diferença, né? Com 35. E quando a gente abre, ó, ela vira uma cestinha pra ser colocada em cima da mesa. Bem bonitinha, bem bacana, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido essa aula. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Desculpa as minhas atrapalhadas, acho que eu tava com muita saudade de vocês, então eu acabei falando muito. Cheguei atrasada, mas não tem problema. Jacira, a aula eu vou deixar o link lá no Instagram, o link da aula, assim que ela subir aqui, eu vou deixar as informações lá na aula, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui comigo, por todos vocês que passaram por aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado a todas que estão aqui. Muito obrigada. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. E Ele há de querer. Tchau, tchau. Tchau. Vem comigo aqui pra gente ver.